Quero falar um pouco com vocês sobre mentalidade, sobre mente, sobre mindset, mas segundo os princípios da palavra, os princípios bíblicos que estão acima de todas as coisas. Esse assunto tem sido muito falado nos nossos dias, mas se tem usado os princípios da metafísica, os princípios da filosofia, os princípios da psicologia, mas não os princípios bíblicos. Tem havido muita mescla, né? Eles têm tentado mesclar uma coisa com a outra, mas eu quero, através de alguns vídeos, esclarecer isso com você, ok? Então, que a paz do Senhor seja com você, que ela te alcance onde você estiver. Se você está em casa, em algum lugar que você pode pegar papel e caneta, pegue papel e caneta e uma Bíblia, para você anotar rapidamente nesse vídeo. Esse vídeo é feito exclusivamente para o YouTube, tá? Se você puder se inscrever no nosso canal, comentar e mandar para outra pessoa, ficarei muito grato, em nome de Jesus. A Bíblia fala em alguns textos sobre mentalidade, sobre mente, melhor dizendo. Um dos textos muito conhecidos é o texto do apóstolo Paulo, onde ele escreve no capítulo 12 de Romanos, versículo 2: transformai-vos pela renovação da sua mente, ou do seu entendimento. Mas as pessoas não explicam o que é a mente segundo a Bíblia. Porque a ideia que se tem no contexto geral é que quanto mais eu coloco conhecimento na minha mente, no meu entendimento, eu evidencio isso através das minhas práticas. E isso, no mundo natural, é uma realidade, é uma verdade. Quanto mais eu tenho entendimento, quanto mais eu conheço, quanto mais eu busco o conhecimento, mais isso vai se evidenciar nas minhas práticas, sim. Só que, biblicamente, tem algumas questões que não batem, que não se encaixam. Porque a Bíblia, ela mostra a mente, a mentalidade, ou aquilo que nós chamamos de mente, de uma forma diferente. Porque a mente em si não é o cérebro do homem. Porque o nosso corpo tem o cérebro, que é o centro de comando. É o cérebro. Só que na visão espiritual tem algo que comanda o cérebro, que é então o quê? A mente. Ela que comanda a questão do cérebro do homem. Ela diferencia muitas questões. Por exemplo, a Bíblia mostra lá em Gênesis, na criação do homem, que o homem ele foi feito. A expressão bíblica é muito clara lá em Gênesis, se você puder ler depois. Lê o capítulo 1, lê o capítulo 2 e lê o capítulo 3, onde a Bíblia cita claramente que o homem ele foi criado primeiro para depois ser feito. E quando Deus fez o homem, ele deu a forma ao homem, a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Então o homem foi feito alma vivente. E a alma do homem, ela é espiritual. Ela não está no campo físico, mas ela também não está no campo simplesmente da energia, que vamos falar nos vídeos posteriores. Mas ela está no campo da espiritualidade, do espiritual, ok? E quando a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente, a Bíblia está dizendo claramente que o homem, ele é a sua alma, que o homem não é o seu corpo, nem ele é o seu espírito, mas ele é a sua alma. Aí já mostra uma questão muito interessante, que o homem não é simplesmente só um corpo que tem um cérebro, mas o homem, ele é primeiramente, ele é a sua alma. O texto é muito claro. O homem foi feito alma vivente. Ele foi feito alma vivente. Então, ele é a sua alma, e a sua alma tem um corpo e tem um espírito. Tá? Então, ele é a sua alma tem um corpo e tem um espírito. Então, fica muito claro para você começar a entender esse assunto, tá? Veja o vídeo completo, o vídeo não é longo.
Então, onde entra a mente nisso tudo? Você vai aprender biblicamente que a mente não é aquilo que eles ensinam na metafísica simplesmente, ou em algumas logias e alguns estudos. A mente, segundo a Bíblia, é outra coisa, é outra questão, tá? Não é simplesmente aquilo que comanda o cérebro. Porque aquilo que comanda o cérebro, segundo a psicologia ensina, segundo a metafísica ensina, segundo as filosofias ensinam, e tem sim a sua importância, tá? Tem sim a sua importância a mudança de mente na questão natural, a mudança de mentalidade, tem a sua importância. Nesse vídeo não dá para explicar tudo, tá? Mas te peço que veja os outros vídeos. Mas a Bíblia ensina algo que vai além disso. Então o homem foi feito alma vivente. Então funcionou assim. Deus ele constrói, ele forma, dá forma a Adão. Então ele constrói um boneco, ele dá forma, ali ele está formando o homem, ele não está criando, porque ele já criou anteriormente. E isso aqui é questão para outra aula que eu vou disponibilizar para vocês posteriormente. Então ele já criou o homem antes, agora ele só está dando forma, e formou o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que é a palavra sopro? A palavra fôlego, se você for pegar no original, já é espírito. Então, ele forma, ele dá forma a um corpo. Deus dá forma a um corpo. Tá? Ele formou o corpo, o corpo. E ele, no 3, ele sopra o espírito humano. E quando ele sopra o espírito humano, é formada a alma. Então, a junção do corpo com o sopro de Deus, ele forma a alma, ele faz a alma. E o homem foi feito alma vivente. Então, a junção desses dois elementos faz com que um terceiro elemento seja formado, seja criado aqui, que é a alma do homem. Ok? Que aqui é a alma do homem. Então, quando a Bíblia ela está falando sobre mente, que é o nosso assunto, sobre mentalidade, ela está falando de outra coisa. Ela está falando de outra questão. Tá? O apóstolo Paulo fala: transformai-vos pela renovação da sua mente, da sua mentalidade. Mas que mentalidade é essa? Será que é só o conhecimento? Será que é um mero conhecimento? Então eu tenho que conhecer, e eu vou ser transformado? Eu tenho que conhecer, e eu vou ter a minha mente mudada? Não é só isso. Não é só isso. Por quê? Porque a própria Bíblia vem nos ensinando algo interessante. Davi, ele disse no Salmo 119, versículo 11, ele disse assim: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então vamos fazer a junção dessas duas questões. O apóstolo Paulo está falando assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. Então ele está falando que para mim transformar a minha vida no exterior, eu tenho que renovar a minha mente. Então quanto mais a minha mente estiver renovada, mais o meu exterior vai ter mudança. Só que a mente que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é só aquilo que domina o meu cérebro. Não é só aquilo que transforma o meu cérebro. Tá? Não, a mente que o apóstolo Paulo está falando aqui vai mais além, é outra coisa. Por quê? Porque Davi está falando uma coisa no Salmo 119, ele está falando, escondi a tua palavra. E ele não usa a expressão mente. Porque se ele estivesse seguindo a mesma linha que as pessoas interpretam como o apóstolo Paulo está falando, aqui, em Romanos 12, ele estaria falando assim, escondi a tua palavra na minha mente, para mim não pecar contra ti. Só que ele não está na mesma linha, segundo o que as pessoas interpretam o apóstolo Paulo falar. Ele está falando, escondi a palavra não na mente, mas no meu coração.
É isso que Davi está falando. Escondi a tua palavra no meu coração para que, quando eu coloco a palavra no coração, eu tenha um exemplo externo, ou melhor dizendo, eu tenho um resultado externo. Qual que é o resultado externo? É não pecar contra ti. Então o princípio de Davi é o seguinte, é eu esconder a palavra no coração. Esse é o princípio de Davi. Porque quando eu consigo esconder a palavra no meu coração, eu não peco mais diante de Deus. E a própria Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Peraí, mas então tem um problema aqui. Tem um problema aqui. E eu quero que você fique muito atento com a mentalidade, a questão de mentalidade que as pessoas têm dito nos nossos dias. Que tem a sua importância sim, eu vou falar sobre ela mais adiante, tá? Mas não é a mesma coisa que a mentalidade bíblica. Porque Davi está dizendo o seguinte, ó, e a Bíblia está dizendo o seguinte, o que transforma a minha vida exterior é o que sai do coração. Porque do coração procedem as saídas da vida. Aí Davi está ensinando o seguinte, ó, eu escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Aí parece que parece que não está batendo, né? Porque Paulo falou que eu tenho que renovar a minha mente. Agora Davi está falando que o que transforma é aquilo que eu escondo no coração. E aí, como resolver isso? É aí que as pessoas têm que entender, têm que compreender que não é a mesma coisa. Que a mentalidade que as pessoas têm dito, ensinado e falado muito hoje, tem sim o seu lugar, a sua importância, e tem muita importância, mas não é a mesma coisa que a mentalidade segundo a Bíblia. Porque nós temos duas questões aqui agora, nós temos o coração e nós temos a mente. Sendo que a Bíblia ensina o quê? Que do que o coração está cheio é aquilo que transborda na minha vida. É aquilo que sai para fora da minha vida. Mas não é o coração como simplesmente um órgão. Porque esse órgão é só o que evidencia aquilo que está no campo espiritual. Então esse coração que a Bíblia fala está no campo espiritual. Assim como a mente que o apóstolo Paulo fala, também está num campo espiritual. Ok? Para mim esclarecer isso rapidamente e prosseguir para o próximo vídeo, assista essa série de vídeos, tá? Envie para alguém, assista essa série de vídeos. Eu quero ler com vocês um texto muito importante também, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo de número 4, um texto conhecido nosso, mas eu quero ler com você. Capítulo 4 de Hebreus, provavelmente o escritor, o apóstolo Paulo, mas diz assim, ó, dizendo da Bíblia. Por que eu disse lá no começo que a criação ou a formação do homem, que o homem foi feito alma vivente? Porque o homem é a sua alma. Ok? O homem é a sua alma. E nas próximas aulas eu vou até desenhar isso para você. O homem é a sua alma. Então você não é o seu corpo. O seu corpo é simplesmente onde a sua alma se manifesta. É um celular. Você está assistindo isso provavelmente no seu celular, na sua televisão. O seu celular ele roda com algum sistema, né? Ele roda com algum sistema, seja ele Android ou iOS. Então o corpo do seu celular ali, a tela, os botões, a câmera, ele não funciona sem um sistema que roda dentro dele, tá? O sistema também não é a placa que está dentro dele, o sistema é aquilo que faz ele funcionar. Então a nossa alma é isso, o nosso corpo é simplesmente a capa. Nós não somos a capa, nós somos a alma. Por isso que todo homem ele é eterno, porque ele foi criado para ser eterno. Porque ele roda nessa capa agora, mas quando essa capa se desfizer, a alma ela continua vivendo. Ela ainda vive, não aqui na Terra, logicamente, mas ela estará com o Senhor, ou ela estará em um lugar de sofrimento. Mas isso é coisa para outra aula. Então nós temos que decifrar uma coisa aqui, ficou uma dúvida, uma questão para ela ser decifrada
E eu quero, nessa jornada, fazer isso com você. Qual é a questão para ser decifrada? Eu tenho que colocar as coisas no meu coração ou renovar minha mente? Essa é a questão para ser decifrada, tá? Eis aí a questão, tá? Eis aí a questão para ser decifrada. Eu tenho que colocar as coisas no meu coração para mim não pecar diante de Deus, ou eu tenho que renovar a minha mente? As duas coisas não são a mesma coisa. Coração é uma coisa, mente é outra. E tanto o coração quanto a mente, elas estão na alma. E eu vou explicar isso nas próximas aulas. Só que em Hebreus capítulo 12, por vídeo ficar pequeno, e você compartilhar com outras pessoas, Hebreus capítulo 12 diz assim, ó, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Existe só uma coisa que consegue chegar na alma do homem e penetrar na alma do homem. Viva e eficaz. Eu gosto dessa expressão eficaz, porque ele está dizendo o seguinte, ó, não precisa de mais nada. A palavra ela é eficaz. Ela é completamente eficaz. Ó, viva e eficaz. Mais penetrante do que espada de dois gumes, que eu posso explicar nas próximas aulas. E penetra até a divisão, eu vou explicar também, da alma e do espírito. Então, ó, ele está falando, ó, o homem foi feito alma vivente. A alma vivente tem uma divisão, tá? Ela tem uma divisão entre alma e espírito. Ela penetra até as articulações e medulas. Ó, então ele está falando, ó, ela penetra na divisão da alma e do espírito, ó, alma e espírito, e articulações e medulas. Então tem duas divisões, ó, tem a divisão da alma e do espírito, e tem a divisão das articulações e medulas. Estamos decifrando a antropologia aqui, o homem por completo, ok? Ó. E é apta para discernir os pensamentos. Ó, atenção aqui, eu já vou encerrar o vídeo. Ela é apta para discernir os pensamentos. O que é pensamento? Onde estão os pensamentos? Onde estão os pensamentos? Na mente. Então ela é apta. Por que ela é apta? Porque ela é eficaz para discernir, ó, os pensamentos, na onde? Mente do apóstolo Paulo. E as intenções, 2, do coração de Davi. Então a palavra, ela penetra e consegue discernir ela consegue discernir os pensamentos, mindset, e as intenções, tá, do coração. Então tem duas questões aqui. Tem os pensamentos e tem as intenções do coração. E eu quero explicar isso para vocês detalhadamente nas próximas aulas. E só a Bíblia ela é capaz de discernir isso, tá? Ela consegue discernir os pensamentos que são racionais e as intenções do coração, que é outra coisa que eu vou ensinar nas próximas aulas. Beleza? Ok? Comenta aí, curta, se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre a questão do homem, tá? Clica aí na descrição do vídeo e vai ter o nosso curso sobre escatologia bíblica. Deus te abençoe, em nome de Jesus.